Olá, benditos! Animados para continuarmos nossa jornada juntos até Apocalipse? Hoje nós daremos mais um passo com a minissérie 3 dias discernindo os propósitos de Deus com Abacuque. Preparados? Então, peguem suas Bíblias e venham comigo. Abacuque é um livro profético incomum. Ele nunca se dirige diretamente ao povo de Judá. Em vez disso, traz um diálogo entre o profeta e Deus. Nós não sabemos muito sobre o profeta Abacuque. Sabemos que ele foi um profeta no Reino do Sul, Judá, antes da invasão do exército babilônico e da destruição de Jerusalém. Abacuque tinha um problema. Ele viveu o período de transição entre o reinado do rei Josias, que havia promovido um reavivamento espiritual na nação de Judá, e o reinado do seu filho e sucessor Jeoaquim, que vinha conduzindo a nação cada vez mais para o declínio espiritual. E ver a nação de Judá cair nesse declínio espiritual deixou o profeta muito preocupado. Deus revelou a Abacuque uma sentença ou um peso, não apenas no sentido de ser uma mensagem da parte de Deus, mas também pelo fato de ser uma mensagem pesada em seu conteúdo. O fato de aparecer o título de profeta junto com o nome de Abacuque é considerado por alguns como uma indicação de que ele era um profeta que havia sido treinado na lei de Moisés em uma escola de profetas que surgiu após os dias de Samuel. Abacuque também pode ter sido um sacerdote envolvido com a adoração a Deus no templo. Essa suposição é baseada na declaração final do livro, que é semelhante a um salmo. Nos versículos 2 a 4, lemos a primeira queixa de Abacuque, pois ele vinha clamando há muito tempo e não recebia resposta de Deus. O mal prosseguia descontrolado e parecia até mesmo ser ignorado por Deus. Em meio à sua queixa, Abacuque fez uma excelente pergunta: por que me fazes ver a iniquidade? Por que será que Deus nos permite enxergar a iniquidade em nós mesmos e nos outros? Bem, podemos pensar que enxergar as nossas próprias iniquidades certamente nos mantém humildes e submissos a Deus na hora da angústia e nos faz valorizar ainda mais a grande salvação que Ele nos deu graciosamente. E enxergar a iniquidade nos outros serve para abrir nossos olhos para algumas verdades. Conseguimos ver o que poderíamos nos tornar sem a graça e a misericórdia de Deus. Serve também como alerta para mantermos distância do pecado. Nos faz admirar ainda mais a graça de Deus quando um pecador é salvo por Jesus. Serve para nos preparar com mais fervor para que Deus nos use para levar outros à salvação em Cristo. De fato, nós precisamos ver a maldade dos homens para nos tornarmos mais fervorosos na busca da salvação deles. Abacuque viu problemas, pecados e injustiças em todos os lugares na sociedade em Judá. Isso o angustiou tanto que ele clamou a Deus para trazer logo o julgamento e corrigir todo aquele cenário caótico. Ele abordou as questões que surgem na mente e no coração de qualquer pessoa que crê em Deus de forma genuína. Nos versículos 5 a 11, lemos a resposta de Deus ao questionamento de Abacuque. Quando lemos a frase "olhem para as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados", nós temos a impressão de que algo bom iria acontecer. Mas não. Na realidade, Deus anunciava um julgamento tão terrível que deixaria Abacuque estarrecido. Deus iria disciplinar a nação de Judá através dos caldeus ou dos babilônios. A Babilônia era uma nação cruel e impetuosa, e seus habitantes eram pavorosos e terríveis, gente que era sua própria lei e não temia ninguém. O único propósito deles era promover a si mesmos, conquistando e escravizando outros povos. O Senhor usou várias imagens da natureza para descrever os babilônios e como eles tratavam as pessoas. Seus cavalos tinham a velocidade dos leopardos e a ferocidade dos lobos.
Os seus soldados devoravam suas presas como águias. Seus exércitos varriam o deserto como vento, reuniam e deportavam prisioneiros como um homem escava a areia e a envia para uma terra estrangeira. Não tinham respeito por nenhuma autoridade, quer fossem reis ou generais. O poder era o seu Deus e dependiam somente das suas próprias forças. Abacuque então descobriu que Deus não estava indiferente aos pecados do povo de Judá. Acontece que essa não era a resposta que Abacuque esperava. Na realidade, a resposta de Deus deixou o profeta ainda mais intrigado. Então ele fez a segunda queixa. Como poderia um Deus justo e santo usar uma nação tão perversa, no caso a Babilônia, para punir a nação de Judá, que mesmo sendo pecadora, era mais justa do que eles? Muitas vezes o mesmo acontece conosco. Nos perguntamos por que Deus permite que certas coisas aconteçam conosco ou na sociedade à nossa volta. Mas é importante estar atento ao fato de que existe uma diferença entre dúvida e incredulidade. A dúvida nasce na mente preocupada e no coração quebrantado. E assim como Abacuque, aquele que tem dúvidas dirige suas perguntas para Deus e talvez até discuta com ele. Mas o questionador não abandona Deus. Já a incredulidade é uma recusa em aceitar o que Deus diz e faz. É uma decisão. Abacuque questionou como Deus, sendo santo, se mostrava calado e passivo quando o pecado na terra de Judá se avolumava. E por quanto tempo Deus iria permitir que os babilônios continuassem sua cruel conquista das nações com a mesma facilidade com que peixes eram capturados em uma rede? O profeta ressaltou como os babilônios eram sempre bem-sucedidos em suas conquistas e como eles idolatravam a sua própria destreza militar, representado aqui por sua rede, como se fosse o seu Deus. Abacuque precisava lembrar dois fatos. Primeiro, que Deus havia disciplinado o povo de Judá de várias formas, guerras, calamidades naturais, enviando os profetas, mas eles não deram ouvidos. E o segundo fato é que quanto maior o conhecimento, maior é a responsabilidade. Os babilônios eram, sim, indesculpáveis por seus pecados, mas eles agiam como agiam por falta de um conhecimento mais abrangente de Deus. Mas os judeus, que afirmavam conhecer ao Senhor, pecavam justamente por desobedecer à lei divina. Portanto, seu pecado era mais grave do que o pecado dos babilônios, justamente pelo seu grau de conhecimento de Deus e de todo o amor e cuidado que Yahvé havia dispensado a eles por séculos. O capítulo termina com a pergunta de Abacuque: será que os babilônios continuariam enchendo e esvaziando suas redes de vítimas, destruindo uma nação após outra, sem dó nem piedade? Depois, ele se aquietou e esperou mais uma vez pela resposta de Deus. E no próximo capítulo, vamos nos juntar a Abacuque como um vigia na Torre de Jerusalém e esperar pela resposta de Deus. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!